O que será que acontece depois da morte? Será que a alma sai do corpo? Será que toda a mídia, todos os filmes e séries estão certos? Será que dá para se comunicar com os mortos? Esse é o nosso quadro Ensinos de Jesus. E hoje nós vamos estudar exatamente isso. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a morte. É um tema tão importante, tão delicado, tão sensível, que Deus ele deu para nós todos os parâmetros para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse tópico. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de mostrar para você esse estudo aqui. Esse estudo, se você quiser ele, tem em duas versões, a digital e a física. A física você pode encontrar em qualquer igreja adventista, basta que você vá até lá e solicite o material. Agora, o digital pode ser mais rápido, vai estar aqui no link na descrição. E aí você pode acessar esse link e baixar aí em PDF esse material, ok? E aí você também pode imprimir para responder conforme nós vamos prosseguindo aqui no nosso estudo. Beleza? Antes de começar, eu gostaria de pontuar com você a primeira pergunta. A nossa primeira pergunta diz o seguinte: aqui Jesus comparou a morte de Lázaro, mas aqui eu gostaria de ir num sentido mais amplo. Aqui Jesus comparou a morte, tá? Nós vamos ver algumas situações. A primeira que nós vamos ver é de Lázaro. Então, para você conseguir fazer esse estudo com qualidade e aprender tudo que a gente está falando aqui, é importante que você esteja com uma Bíblia em mãos, tá? E uma caneta também, para anotar aí os versos que nós vamos ler. O primeiro que nós vamos começar então é João 11, versículos 11 a 13, tá? Então pegue aí a sua Bíblia e vamos lá para João. João está no Novo Testamento, é o quarto livro, e aí nós vamos no capítulo 11, dos versículos 11 a 13. Olha só o que diz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E aí, mais para frente, no verso 14, então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Então aqui nós vemos claramente o que Jesus pensava sobre a morte, que a morte é um sono. Mas não vamos ver só uma história isolada aqui, vamos também para Lucas. Lucas é o livro anterior, Lucas capítulo 8, versículo 52. Aqui só para você entender um pouco do contexto, se você for ver aí na sua Bíblia, no 49, o subtítulo é A Ressurreição da Filha de Lázaro. E aí olha só o versículo 52. E todos choravam e pranteavam, mas ele, Jesus, disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Então, olha só, mais um episódio mostrando para nós como Jesus considerava a morte. Então, ele considerava a morte como o quê? Como um sono. Um sono que, se você for parar para pensar, quando nós dormimos, nós não temos essa sensação de tempo. Então, ali, quando a gente vai dormir lá pelas 10, 11 horas da noite e acordamos no outro dia pela manhã, a gente não tem, às vezes, claro que se você tiver uma noite turbulenta, você vai sentir essas horas, mas se você não tiver, você vai até lá e não sente todas as horas que passaram. Então é isso que Jesus considera a morte como um sono, tá? Então você vai perceber também que outras pessoas na Bíblia também falaram da mesma forma, como Paulo, e você pode ver lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, tá? Para aprofundar aí o seu estudo. Mas vamos continuar aqui. Olha só, mortalidade ou imortalidade? Você já ouviu falar sobre a doutrina da imortalidade da alma? O que será que seria isso? Essa doutrina vai falar para nós que quando uma pessoa morre, se ela for muito boazinha, ela já vai para o céu, já vai desfrutar de todas as coisas boas que Deus tem, vai ter a sua recompensa, né? Já pelo outro lado, se ela não foi tão boa assim, ela vai para o inferno e vai ficar queimando eternamente. Outro ponto também que outros falam dessa teoria é que as pessoas elas podem reencarnar. Então, o que chamam o processo de reencarnação. Então, se a pessoa não foi muito bem nessa vida, ela tem outras e outras oportunidades até chegar a um estágio adequado para poder ir para o céu. Então, antes de a gente ver o que a Bíblia fala sobre a imortalidade da alma, eu gostaria de falar para você como que a Bíblia considera a alma. O que ela tem a falar sobre alma? Será que a alma é algo que fica vagando por aí, que tem consciência própria? Vamos ver na Bíblia então?
Eu gostaria de ler 3 versos com você, e o primeiro está lá em Ezequiel 18, versículo 4, tá? Então pegue aí comigo na sua Bíblia, Ezequiel está antes de Daniel. Se você chegar em Daniel, é só voltar um pouquinho, tá? Ezequiel 18, versículo 4. É um verso bem interessante para a gente começar a entender o que a Bíblia fala sobre alma, tá? Olha só o que diz. Eis que todas as almas são minhas, como a do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, olha só, está falando sobre alma, que a alma pode pecar. Então não dá para entender que é uma pessoa. Mas vamos além, tá? Vamos lá para Gênesis agora, capítulo 46, versículo 27. Então vamos ver, só para você entender, quem escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, tá? Então esse texto que a gente vai ler foi Moisés que escreveu. Gênesis inteiro, né, ele escreveu. Então Gênesis 46, versículo 27 diz assim: E os filhos de José lhe nasceram no Egito. Eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então olha só, é uma informação aqui, só para você entender o contexto desse verso. José ele foi vendido pelos irmãos para os midianitas e outros povos ali. E esses povos venderam José para o Egito, tá? E aí ele, naquela cena onde Potifar compra ele passa muito tempo lá na casa de Potifar, e ele vira ali um refugiado do Egito. Né? E aí futuramente vira governador. Uma história fascinante que a gente pode abordar com mais profundidade algum dia, ok? Mas, só para a gente entender, depois de muito tempo, o Egito ela tinha muita fartura de comida. Só que o resto do mundo não tinha, estava escasso. Então Jacó manda os seus outros filhos, ou seja, os irmãos de José, para comprar alimento no Egito. E aí, depois de toda uma situação bem interessante, que é interessante que você procure essa história que eu estou falando aqui em Gênesis, José manda trazer toda a família para o Egito, que é onde a gente está lendo aqui. Então, e os filhos de José, que ele nasceram no Egito, eram 2, Manassés e Efraim. E todas as pessoas da casa de Jacó que vieram, então, por causa, né, por consequência da fome em Canaã, eles vieram para o Egito, foram 70. Então, você viu aqui que a gente leu pessoas. Todas as pessoas da casa de Jacó foram 70. Agora nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Lembrando que Deuteronômio também foi Moisés que escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, compreende Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, Deuteronômio 10, versículo 22, é o mesmo escritor falando. E olha só como ele se refere a essas mesmas pessoas que foram de Canaã para o Egito. Olha só, 10 versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então você vê que para os hebreus eles não tinham essa diferença de corpo e alma, era uma coisa só. Por quê? Porque eles estudavam lá o início da criação, onde Deus formou com o pó da terra e o fôlego de vida. Eu vou mostrar para vocês na tela nesse momento, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha só esse exemplo que está aparecendo aí na sua tela. Você vê que uma lâmpada, ela não tem luz natural, né? Ela precisa de alguma coisa. Então você une o quê? A lâmpada e a eletricidade forma a luz. Então uma não consegue viver sem a outra. Como que vai ter luz só com a eletricidade? Ou luz só com a lâmpada? Não tem como. Uma precisa da outra. Assim mesmo é o corpo. Então o corpo, que é o pó da terra, que é a matéria, mais o fôlego de vida, que é o espírito, o poder de Deus, juntos eles formam a alma. Então a alma que nós vemos na Bíblia em todas as suas formas são pessoas, tá? Quando a Bíblia vai se referir a pessoas, ela também utiliza alma, ok? Então uma não é inerente da outra, uma precisa da outra. Agora vamos continuar o nosso estudo para a segunda pergunta. Olha só, segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Então, a gente está estudando sobre a imortalidade da alma, né? Essa teoria que tem em várias igrejas, várias pessoas usam essa doutrina, creem nessa doutrina. Vamos ver se ela tem base bíblica. O que a Bíblia fala para nós? Vamos lá em Salmos,
tá? Eu preciso que você me acompanhe aqui nos versículos, não fique só ouvindo, ok? Salmos 8, versículo 4. Vamos ver então o que a Bíblia diz para nós? A alma é mortal ou imortal? Então, Salmos 8, versículo 4. Olha só o que diz. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Vamos ler o próximo verso para complementar esse? Está lá em Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Olha só o que diz. Eis que todas as almas são minhas. Vocês lembram que a gente já leu esse verso? Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Vocês viram que unindo esses dois versos não dá margem para que nós pensemos que tem vida após a morte? Por exemplo, o primeiro verso que nós lemos aqui, que é o homem que dele te lembres. Olha só, então é uma coisa que vai ficando no passado, o nome vai morrendo também, né? E aqui diz que a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá também. Então não dá margem para um segundo pensamento. Você sabia que essa ideia de imortalidade da alma originou com Satanás? Essa foi a primeira mentira que ele contou lá no Éden. Vamos lá para Gênesis 3, versículo 4. Nós vamos poder ver na íntegra o que está dizendo. Olha só, Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se você ler esse capítulo e o capítulo anterior, você vai ver claramente que Deus falou para eles que eles certamente morreriam. Por quê? Porque era fruto da desobediência, então eles não podiam comer da árvore do bem e do mal. Tá? Então aqui é a primeira mentira de Satanás. Satanás vem trazendo essa doutrina ao longo do tempo, então como nós vimos aqui desde o Éden. Vamos ver então quem é o único que tem imortalidade? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha só o que diz. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então aqui ele está falando de Deus, né, o único que tem imortalidade. Então você vê que aqui quando Paulo fala que o único que tem imortalidade, geralmente o único se refere a uma pessoa só, né? Então aqui mais um verso que cai por terra a teoria da imortalidade da alma. Então se está falando que é só Deus, não o ser humano. Vamos avançar aqui? Vamos para a nossa próxima pergunta? Olha só, como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Então vamos ver isso na Bíblia. Vamos lá para Salmos novamente, capítulo 6, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha só que ênfase. Então, na morte não tem mais nada. Todo mundo jaz no esquecimento. E Eclesiastes 9:5, um pouquinho mais para frente do livro que a gente está. Eclesiastes 9:5. Olha só o que diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então você vê que mais um verso não dá margem para a gente pensar outra coisa. Eu acho muito legal desses textos da Bíblia que é preto no branco. A gente não tem uma especulação para fazer aqui. Eu vou ler com você novamente o verso. Vou até colocar na tela para você acompanhar. Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você, a única certeza que a gente tem é a morte. A certeza na vida que a gente tem é que a morte existe. E olha só, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, esse verso é importante a gente até saber de cor, para que se alguém falar alguma coisa diferente do que está a Bíblia, você já chama a pessoa e fala, opa, então o que esse verso aqui está querendo dizer? Tá, mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas Jesus usou uma história de uma pessoa que morreu e ela teve ali uma conversa com alguém também que estava morto. Vamos ver na Bíblia essa história? Essa história é do rico e Lázaro, tá? Tá lá em Lucas 16. Vamos lá para Lucas, capítulo 16, e vamos ler na íntegra essa história, porque ela também ensina a nós muitas coisas, ok? Então, Lucas 16, dos versículos 19 ao 31. O rico e o mendigo. Olha só o que diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele.
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você ler os evangelhos, aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que Jesus usava muitas metáforas, muitas parábolas para explicar o que ele queria para as pessoas. Como, por exemplo, nós temos a parábola do semeador, ele falava muito de semente, ele falava muito de figueira, ele falava muito de frutos. Eram coisas que as pessoas estavam habituadas naquela época. E é interessante que Jesus deixava um gatilho na mente de cada um. Por quê? Porque quando a pessoa fosse lá lavrar a terra, usar qualquer coisa, ela ia lembrar daquela história que Jesus contou para ela. E era uma forma muito simples dele dar ensinamentos muito pesados para aquelas pessoas. Então pense que ele trazia teoria, uma teoria pesada, e deixava muito fácil através de parábolas. Essa história que a gente acabou de ler aqui não foi diferente. Ele entrou no terreno deles, das crenças da época, para justamente trazer lições preciosas para eles. E é uma história interessante porque a gente pode trazer para os nossos dias. Tem uma história que, claro, que é uma ficção, obviamente, você vai entender o que eu estou falando. Que o sol estava conversando com o vento. O vento falou assim: você está vendo aquele camarada de casaco ali? Você quer apostar quanto que eu consigo tirar aquele casaco dele? E aí o vento foi lá, fez todo aquela tempestade para tentar tirar o casaco, e o carinha se grudou mais no casaco. E aí foi a vez do sol. O vento se cansou, foi a vez do sol. O sol foi lá, brilhou, né? E aí o carinha sentiu calor e tirou o casaco. Então você vê que é somente uma história para exemplificar o que ele queria ensinar. Voltando para a história, essa pessoa aqui, só para a gente entender um pouquinho mais, porque essa parábola que Jesus usou aqui é fascinante. Por quê? Quando você fala um pouquinho mais para frente lá, que no verso 29 diz assim: Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando Jesus estava falando Moisés e os profetas, ele estava falando justamente do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época. Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo escrito ali, naquela época, dali para frente. Né? Tanto que a gente vê aqui que Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas, eles estão contando a história de Jesus ali presencialmente, ou até por pesquisa, né? Que foi o caso de Lucas. A Bíblia deles era Moisés e os profetas, então ele diz claramente, olha, eles têm a Bíblia, se eles não creem na Bíblia, não tem ninguém que ressuscite dos mortos que vai fazer eles crerem de outra forma. Mas aí você pode vir com outra argumentação, você pode falar assim, tá, mas eu vi tal pessoa apareceu para mim, falou comigo e tal, sabia o que eu já fiz, sabia o que aconteceu anteriormente, só eu e ela sabíamos. Então vamos lá para 1 Samuel 28? 1 Samuel 28 vai trazer uma história fascinante também, que traz ricos ensinamentos para nós. Se você chegou aí na sua Bíblia, você vai notar que Saul consulta a médium de Endor. Então aqui, Saul já estava quase nos últimos dias da sua vida. Ele já tinha decididamente não se entregar a Deus. Ele não queria mais ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Tanto que esse é literalmente o pecado contra o Espírito Santo, que nós vimos lá no estudo que a gente fez sobre o Espírito Santo. Se você não viu esse estudo, veja que está aí no canal, tá? Tá Espírito Santo e Ensinos de Jesus. Então aqui, Saul já tinha
avançado muito, tinha ido muito longe dos braços de Jesus. Ele não queria. Ele estava com o coração duro, assim como o faraó, que a gente pode ver na história de Moisés, tá? Aqui ele já não atendia ninguém. Tanto até que tem um momento aqui da história que ele tinha que esperar Samuel para fazer o sacrifício, e ele foi lá, mesmo com toda a armadura de guerra, e fez o sacrifício. Então, em outras palavras, ele estava de punho cerrado, ele não queria dar ouvidos a Deus. Nesse momento aqui que ele vai consultar essa médium, Samuel já tinha morrido fazia um tempo, só que ele estava com medo da guerra, a guerra que ia acontecer. E aí, se você for ler esse capítulo, ele é bem interessante e ele é bem curto, na verdade, tem 25 versículos. Você vai notar que ele pede para essa mulher trazer Samuel. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Ele pediu para uma mulher que Deus já tinha falado reiteradas vezes para para nenhum do povo de Israel consultar médiums, né? Tem várias recomendações ali no Pentateuco. E aí ele chega para consultar essa mulher. Então a gente viu que se Deus proibiu, logo aquela mulher não servia a Deus, servia a Satanás. E aí ele pede para essa mulher chamar Samuel. Samuel, que a gente sabe que era um servo de Deus. Por quê? Porque em vida ele se dedicou totalmente a Deus. Então ele viajava a Israel inteiro para fazer sacrifícios, para trazer o povo à adoração a Deus de todas as formas. E agora, olha só que interessante. Então Saul, ele vai até essa mulher e pede para essa mulher chamar Samuel. Vamos supor algumas coisas aqui. Vamos pensar que Samuel estava no céu. Então, como que seria essa dinâmica? Saul pede para essa mulher pedir para Satanás, pedir autorização para Deus para trazer Samuel para falar com Saul. Vocês viram que não tem muita lógica? Como que Satanás teria autoridade de tirar alguém do céu para conversar com Saul? Não faz sentido. Então, só para a gente finalizar essa parte, para não ficar muito prolongada, eu gostaria de ir com vocês lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios vai trazer um texto muito especial para a gente entender que o engano de Satanás é muito forte. Olha só, 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15. Olha só, preste bem atenção, pegue aí na sua Bíblia, pause o vídeo, procura na sua Bíblia para você ver o que está escrito nela, ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Olha só o que diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então esse verso está falando claramente que os anjos de Satanás e Satanás eles podem se transformar em anjos de luz. Então quando a gente vê esse episódio de Samuel que apareceu para Saul, era claramente um demônio. Simples assim. Então a gente viu aqui nesse texto que ele pode sim se transformar. E a gente já viu que os mortos não sabem nada, que foi o que a gente leu lá em Eclesiastes 9:5. Então você vê que as peças vão se encaixando. Quando a gente vê que a guerra espiritual ela é muito forte, a gente não tem noção da dimensão dela, mas a Bíblia dá uma clareza. Então a gente vê aqui que quem apareceu para Saul foi um demônio, tá? Foi exatamente um demônio. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Olha só, o que acontece na morte do ser humano? Então você está vendo aí na sua tela a pergunta e nós vamos ver esses 3 versos, tá? O que acontece na morte do ser humano? Gênesis 3:9 é o primeiro versículo que nós vamos ver, que está lá no início da Bíblia. 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só, então deixando bem claro que depois da morte, a matéria volta ao pó, e o fôlego de vida volta a Deus, que o deu, né? Então aqui a gente não tem para onde errar, é exatamente o que está falando o texto. Mas nós temos mais 2 versos para ler, né? O próximo é Salmo 146, 4. Salmos é o maior livro da Bíblia e é quase no finzinho, né? Salmo 146, versículo 4, diz assim: Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó,
Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E por fim, Eclesiastes 12, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então você vê que não tem margem para a gente pensar outra coisa? É exatamente isso, jaz no esquecimento. Após a morte, a matéria então volta ao pó, né? E o espírito volta a Deus que o deu, que é o fôlego de vida. Vocês lembram da lâmpada e da eletricidade que nós vimos lá atrás? Um sem o outro não vive, ok? E para finalizar essa parte, eu gostaria de ler mais um verso que está lá em Isaías 8, versículo 19. Olha só o que diz. Quando vos disserem, consultais os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então aqui Isaías é bem claro falando, vocês vão consultar coisas que Deus proibiu e não vão consultar ele? Então olha só que coisa, né? A gente vê que a guerra espiritual é muito forte, tá? Como eu já disse anteriormente. E mais um verso, para a gente saber mesmo o que está acontecendo, Apocalipse 16, versículo 14, tá? Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, meu amigo, se você vê alguma coisa, ou se você está sabendo de alguma coisa, ore a Deus, se entregue a Ele, porque você vai ver que se for um espírito de Deus, ele vai ficar, mas se não for, ele vai sumir. Você sabia que muitas pessoas na Bíblia, elas ressuscitaram? Nós temos vários exemplos, olha só. O filho da Sunamita, que você pode ver lá em 2 Reis 4, a viúva de Sarepta, o filho da viúva de Naim, que você pode ver em Lucas 7, a filha de Jairo, que a gente viu também, Lázaro, Tabita o Dorcas e Eutico em Atos. Todos esses, eles ressuscitaram pelo poder de Deus. Só que essas pessoas, vocês notam que nenhuma delas veio relatando nada da vida após a morte. Então, olha só quantas opções de pessoas que elas poderiam vir contando alguma coisa e mesmo assim não contaram. A gente vê claramente que, de acordo com o que Deus disse, e nós vimos lá no início desse estudo, a morte é um sono. E no estudo que vem nós vamos ver sobre a ressurreição, tá? Então nós estudamos sobre a morte hoje, né? E no próximo estudo, que é o nosso estudo 10, já é sobre a ressurreição. Então nós vamos ver que tem um tempo certo para a ressurreição. Tem a ressurreição dos ímpios e tem a ressurreição dos salvos também. Vai ter o momento certo de cada um, e eu espero que você esteja aqui para estudar comigo esse tema tão importante também, ok? Então, olha só, eu gosto sempre de finalizar com essa parte aqui do minha decisão, né? Eu gostaria que você fizesse um compromisso não comigo, não com a pessoa que te mandou esse link, não com algum parente, não com algum irmão da igreja, mas é entre você e Deus, tá? Você compreende ser a morte apenas um sono, de acordo com tudo que a gente viu aqui? Que os mortos não sabem de coisa alguma nem podem se relacionar com os vivos? Você acredita nisso? E você também acredita que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte? Se esse é a tua crença, se você crê nisso, eu gostaria de fazer uma oração com você. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos porque em meio a tantas doutrinas, a tanta falação, nós sabemos que a Bíblia fala a verdade, Pai. Nós te pedimos que o Senhor sempre nos ajude a sermos alicerçados nela e que tudo que o Senhor falar através dela, que seja o nosso guia nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda sempre a ter ela como objetivo de vida, nos ajuda a ter um momento especial a cada dia, para que possamos estudar exatamente o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Nos ajuda a não ser enganados, é isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém.